Pessoal do sexto ano, hoje, 1º de setembro, a gente vai para nossa próxima aulinha. A apostila de hoje nossa fala sobre ainda a continuação do assunto dos sinos em Minas Gerais e também sobre o concurso que acontece em Minas Gerais dos sineiros, a igreja que vence o grupo que vai vencer a competição de sineiros é o grupo que fizer os sinos girarem em torno de si por mais tempo. Porque esses sinos, eles giram em torno de si mesmo. Eles não é necessário puxar uma corda para tocá-los. A pessoa empurra, o sino gira e dá a batida. Então, quanto mais giros o sino der, mais pontos os sineiros ganham na competição. É uma das tradições de Minas Gerais, na cidade de Ouro Preto, que tem várias igrejas feitas na época do Barroco brasileiro. Também falamos sobre a influência do toque dos sinos, ou essa influência cultural que pode nos ter trazido grande riqueza musical aí, com o surgimento dos nossos percussionistas, influenciando na musicalidade deles. Falamos das riquezas culturais do Brasil e da humanidade. O que é o patrimônio histórico-cultural? É um conjunto ou uma riqueza que pertence a um indivíduo ou a uma comunidade. O patrimônio histórico ele pode ser individual, quando ele é meu, quando ele é da pessoa, ou ele pode ser da comunidade. Se a minha casa for tombada, o tombo, gente, não quer dizer que seja derrubada, quer dizer que seja registrada no IFAM como aquela casa será um patrimônio do histórico, e o IFAM vai determinar uma determinada verba que chegue até mim para conservar essa casa e não modificar mais, tornando ela característica do patrimônio histórico. O patrimônio histórico ele pode ser nacional, quando ele é somente no país da gente, e ele pode ser mundial, quando ele faz parte de toda a comunidade mundial. Então, existem vários patrimônios mundiais, como a Torre Eiffel, as pirâmides do Egito, que são patrimônios da humanidade, são patrimônios para toda a vida. Existem os patrimônios materiais e os imateriais. Os patrimônios materiais são obras, são conjuntos, são coisas que realmente existem, que podem ser tocadas, podem ser vistas. O patrimônio imaterial é a receita, por exemplo, de uma comida típica, como nós vimos na apostila, a receita do queijo de Minas Gerais. O toque dos sinos, que é uma coisa que eu não posso pegar, eu não posso ter em minhas mãos, por isso ela é chamada imaterial. A receita, da mesma forma, eu até posso fazer o queijo, ter o queijo nas minhas mãos, mas a receita, ela não vai mais se perder, ela vai se perpetuar, ela vai continuar. Então, essa é a nossa, seria o tema que nós teríamos hoje na nossa apostila. Da mesma forma que os queijos são produzidos na França e que tem a sua característica, os queijos de Minas também são. E muitas vezes, quando nós chegamos nos supermercados e que tem na embalagem do queijo, nós vamos comprar queijo, está escrito queijo Minas padrão, não é o queijo de Minas de verdade, tá? Seria uma parecida, uma semelhança com o queijo de Minas, para dar uma referência para esse consumidor aí que vai comprar esse queijo. Falamos também do O Mineiro e o Queijo, é um filme com a direção do Elvésio Raton, que mostra toda a história, um documentário, que ele conta toda a história do queijo e como que ele ficou tão famoso assim
para se tornar o patrimônio, né? São as condições climáticas, é o pasto da região que colabora para isso e que consegue produzir os pães de queijo que são tão famosos, né, na região de Minas Gerais, tá? O que tem que ficar claro aqui nessa nossa aula é o que é o patrimônio histórico material e imaterial, o que é tombar, o que é uma tombada pelo patrimônio histórico, e como que esse patrimônio histórico, a importância dele de ser preservado por todos nós que utilizamos e para ficar para sempre para essa comunidade, como referências históricas da nossa cultura e do que acontece na região em que a gente vive. No caso de Minas Gerais, o queijo de Minas e a bela arquitetura do barroco mineiro. Pessoal, a aula de hoje era isso. Um abraço grande para vocês, um beijo grande. Na aula prática, tivemos a continuação dos bonecos palito também. Um beijo bem grande para vocês. Tchau, tchau, gente.